Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, venha guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, em mais um dia que Deus nos permitiu viver. Parabéns, se você está vendo esse vídeo, parabéns. Parabéns, porque Deus te concedeu mais um dia e hoje é um presente, amém? Sejam bem-vindas, Chiquinha querida, Marília, quanto tempo! Que Deus abençoe a vida de vocês, amadas irmãs, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Ele nos acrescentou vida e vida em abundância. Deixa eu fechar essa janela aqui para não ficar aparecendo esse barulho. Ok. Sejam todas bem-vindas. Vamos meditar na palavra de Deus, porque disso depende a nossa vida com Deus, de conhecê-lo e de prosseguir em conhecê-lo, amém? Vou fazer uma oração. Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo vem de ti, tudo volta para ti, para a tua glória. Sem ti nada podemos fazer, é o Senhor mesmo que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. O realizar vem, Senhor, porque o Senhor capacita, e o querer, ó Deus, vem porque o Senhor desperta. Então toda a glória é do Senhor, para que nenhum homem se glorie. Obrigada, Jesus, por fazer parte da tua obra, obrigada por cada uma das tuas ovelhas, aqui o Senhor tem trago, Senhor, para ouvir e compreender mais as Escrituras. Que todos nós sejamos edificados nesse dia, nessa live, que tudo que for dito aqui venha do céu, que o Senhor perdoe-me, Senhor, as minhas falhas e ajuda-me, Senhor, a falar daquilo que o Senhor agrada e não daquilo que eu acho, Senhor. Que tudo que seja realizado nesse Instagram seja para a glória de Teu nome. Assim eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Ivonete, querida, sou Dona Piedade, que prazer estar com vocês aqui, ovelhas de Cristo Jesus, amadas por Ele, por mim também. Igreja de Cristo, como é bom estar aqui, louvado seja Deus. Hoje nós temos 5 capítulos da Bíblia para meditar, estamos acabando Salmos, né, gente? Amanhã nós vamos ler até o 145 e na sexta, né, nós vamos ler até o 150. Nossa, como tá passando rápido a semana, meu Deus. E aí, semana que vem já vamos começar a meditar no livro de Provérbios. Vou pedir meu marido essa semana, ele tá muito assim cheio por causa da aula que a gente vai ter no sábado, né? Angelologia e demonologia. Acabei de ler a apostila, está incrível. Gente, se vocês soubessem o que nós temos passado de lutas, glória a Deus, porque eu creio que nós vamos ter uma grande vitória. O povo de Deus vai alcançar uma grande vitória. Tudo o que o Edmundo vai falar na apostila tem base bíblica, não é sobre a minha experiência, porque um dia eu vi um demônio que fez isso, e aí não é sobre experiência, é sobre Bíblia. O que Deus deixou para nós? É isso que a gente tem que se ater, a palavra de Deus. O que Deus deixou para nós sobre anjos? O que está escrito na Bíblia sobre os demônios? E sempre antes do curso ele fica muito envolto, né, envolvido nesse conteúdo e para ministrar com excelência, graças a Deus. Então, essa semana eu não consigo trazê-lo aqui, mas semana que vem eu vou pedir ele para participar com a gente, porque ele fez um estudo de provérbios muito legal também. Passou na igreja, né, na escola bíblica dominical, e eu quero que ele compartilhe com vocês. Amém? Irmã Rose, minha querida, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Aqui também está o Leonardo Oliveira. Seja bem-vindo também, meu irmão. Fique à vontade no nosso meio, que nós sejamos edificados por essa palavra. Amém? Hoje nós vamos meditar do Salmo 136 até o 140. São salmos pontuais e com muitas revelações da parte de Deus. Eu queria compartilhar com vocês algumas das coisas que Deus chamou minha atenção quando eu estava lendo. Amém? O capítulo 136 de Salmo é um salmo muito conhecido, um dos mais conhecidos também, porque ele tem uma repetição, né? Sempre no final de cada versículo ele repete, porque o amor de Deus dura para sempre. Ou outras traduções vão falar misericórdia, né? A sua misericórdia dura para sempre. Ou o seu amor dura para sempre. As versões mais atualizadas, do português mais atualizado, sempre vai pegar a palavra misericórdia e trazer para a tradução de amor, tá? Então esse salmo, ele vai falar da grandeza de Deus. E essa repetição, falando sempre porque o amor dele dura para sempre, traz uma ideia de que o amor de Deus, ele é
frequente e constante. Não é que Deus amou a humanidade há 2000 anos e hoje ele está em dúvida se ele destrói todo mundo, se ele começa de novo. Não, Deus ama a humanidade, Deus amou e ele continua amando, e esse salmo vai expressar esse amor de Deus que é constante e que é eterno, porque o seu amor dura para sempre. Por que nós precisamos ouvir isso? Por que esse salmo é de imensa relevância? Eu fiquei a tarde inteira com a minha mãe no consultório na segunda-feira e eu tive muito tempo, né? Então eu li a Bíblia, estudei a Bíblia para a live que ia acontecer de noite, eu li a Didaquê que eu contei para vocês e comecei a ler um livro do Gary Chapman. Esse Gary Chapman é muito famoso pelo livro As 5 Linguagens do Amor, que salvou assim muitos, milhares de casamentos. Bem interessante esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Só que no aplicativo do Kindle que eu tenho, que a gente tem alguns livros que a gente pode ler, e-books, pelo Prime, que eu tenho o Prime, né? A gente paga o Prime Video e a gente tem acesso a esses e-books. E aí não tem as 5 linguagens do amor, mas tem o livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças. Eu só comecei a ler, tá, gente? Oi, Ideia! Seja bem-vinda, minha querida! Deus te abençoa! Às vezes o Instagram não entrega pra todo mundo, sabe, Déia? O Instagram faz muito isso, principalmente quando a gente fica um tempo sem visitar aquele Instagram, ele entende que não é mais relevante pra pessoa, sabe? Então é normal isso acontecer mesmo, mas que bom que você entrou, que tá aqui com a gente, viu? A gente tá falando do Salmo 136, que repete em todos os versículos, todos os versos, no final fala, porque o amor do Senhor dura para sempre. E eu tô falando aqui, Ideia, que trazer a repetição dessa frase é importante para mostrar que o amor de Deus é frequente e constante. Deus nos amou, Ele nos ama e Ele sempre nos amará. E aí eu comecei a falar de um argumento que Deus falou no meu coração, que é sobre esse livro que eu li, que eu comecei a ler, As 5 Linguagens do Amor para as Crianças. Fala que cada criança precisa saber que é amada. Cada criança, cada filho precisa saber que é amado, para que ele possa crescer, até trouxe aqui, ó, para que ele possa crescer e se tornar um adulto generoso, amoroso e responsável. Não apenas as crianças, gente, nós sabemos que todos os seres humanos precisam se sentir amados. A busca pelo amor de alguém, pelo amor das pessoas, até mesmo pelo amor próprio, faz com que, quando as pessoas não conhecem esse amor que vem de Deus, que dura para sempre, faz com que elas caiam em lugares, em armadilhas que a sua alma coloca, que podem ser assim fatais. Uma pessoa que não se sente amada, ela não se sente pertencente a ninguém, ela não tem prazer em si mesma, nem na própria vida, ela se sente desolada, angustiada, sozinha e deprimida. Então nós precisamos saber de uma coisa, e eu vou falar para você que tá aqui agora e quem vai ouvir a live depois. Deus te ama e o amor do Senhor dura para sempre. Ele rege o universo todo, ele não saiu do controle. Edmundo na apostila vai falando sobre os anjos caídos, sobre os demônios, sobre o diabo, os seus anjos. Nós sabemos que ele tem poder na terra, mas a gente nunca pode esquecer, gente, que Deus tem todo o governo. Ele é soberano. Quando for a época de chegar para levar para Satanás para ser preso, Deus vai mandar um anjo que vai amarrar Satanás e que vai prendê-lo. A gente, muitas das vezes, fica com tanto medo que o diabo pode fazer, porque as pessoas, hoje em dia, até mesmo a igreja de Cristo tem falhado tanto nisso, dá tanto ibope pro diabo. Porque o inimigo. E a gente está esquecendo de falar daquilo que mais merece ibope. O Senhor e o seu amor duram para sempre. Não ignoramos que o inimigo está ao nosso derredor, não ignoramos que ele tem planos contra nossas vidas, mas o nosso foco está em que Deus nos ama e isso nos basta. Seu amor dura para sempre. Todos nós precisamos sentir amados. Então a Bíblia, gente, é uma carta de amor. Por isso que o diabo não quer que a gente leia. Por isso que o diabo quer tirar todo o nosso tempo para a gente não meditar. Por isso que o diabo e a nossa carne vamos deixar longe disso. Porque quando a gente lê e entende as verdades que estão aqui, nós descobrimos a nossa identidade. Somos filhos amados por Deus. Mas você não tem aquele celular de última geração.
Eu sou filha amada, isso me basta. Ai, Lorena, infelizmente a sua casa é tão simples. Mas eu sou filha amada por Deus, o Todo-Poderoso. Vou andar numa rua de ouro e de cristal, o que me importa se hoje eu não tenho luxo? Se um dia eu vou pisar em ouro, vocês entendem? Entende por que a humanidade está tudo fora do lugar? Se eu não sei que Deus me ama e aquilo que Jesus disse, eu vou e vou preparar-vos um lugar. Se eu não creio nisso, a minha vida vive por conta das coisas dessa terra. E as coisas dessa terra são passageiras e nunca cobrem o vazio do coração que espera um amor eterno do seu Criador. Amém? Falando desse salmo, então, começa assim, ó. Se você entendeu que Deus te ama incondicionalmente, Deus te ama. Não tô falando que agora você pode pecar à vontade, que Deus vai te amar de qualquer jeito. Esse amor é para aqueles que creem, é para o seu povo. Não é para todas as criaturas. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que cremos em Cristo Jesus e em sua obra redentora na cruz. Então nós somos filhos, nos tornamos filhos e aí sim a gente acessa a essa vontade perfeita do Pai. Porque se nós estamos longe da presença, tomando as nossas atitudes baseadas nas nossos pensamentos vãos e humanos e mundanos, não tem jeito. Não quer dizer que... Então, porque aí meu destino vai ser o quê? Eu vou plantar aquilo que eu colhi, eu vou colher aquilo que eu plantei. E a Bíblia diz que aquele que planta para a carne colhe morte, corrupção. E tem um fim de vai perecer, né? Mas todo aquele que crê em Jesus vai ter a vida eterna. Então o Salmo começa falando assim, ó. Deem graças ao Senhor. Então o Salmo começa e termina com gratidão. Se você entende que o amor do Senhor para o seu povo dura para sempre, seja grato. Seja grato. Ontem faleceu uma menininha lá de Tavares, com 1 ano de idade. E eu fiquei tão chateada, nós oramos por ela, pedimos ao Senhor pela sua recuperação. E eu me coloquei no lugar dos pais que perderam uma filha de apenas 1 ano de idade. E aí, às vezes, eu me pego reclamando por tão menos. Sabe? Ai, meu filho tem crises alérgicas e ele tosse. E eu falo, essa crise começou de novo. Vamos de novo. E aí eu reclamo. Senhor, graças a Deus que ele tá vivo. Hoje eu brinquei assim comigo mesma, sozinha. Senhor, nunca vou conseguir zerar essas barricas aqui de roupa. Parece que eu nunca consigo zerar as roupas. Sempre enche rapidamente. Eu tenho uma bacia enorme que a gente coloca as roupas. Essa bacia enche tão rápido. E Deus falou comigo, você quer zerar as roupas? É só ninguém viver. Porque se não tiver vida, não tem trabalho. E eu falei, Senhor. Eu te agradeço pelas paredes rabiscadas, eu te agradeço pelas roupas que eu preciso lavar, eu te agradeço até pelas enfermidades, porque isso só acomete quem está vivo. Então seja grato. A Bíblia, o capítulo 136 começa, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E termina assim, deem graças ao Deus do céu, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. A primeira parte do versículo começa com exaltação, vai falar, deem graças ao Deus dos deuses, olha a soberania, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao único que realiza grandes maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Aí começa a falar da criação de Deus, olha só, o início do plano. Deem graças àquele que criou os céus com muita habilidade, seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que colocou a terra no meio das águas, criação, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças àquele que fez as luzes celestes, os seres celestiais. Seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governar a noite. Matou os filhos dos egípcios, ou seja, agora já fala da eleição. Deus criou a terra, seu amor dura para sempre. Ele elegeu um povo, vai falar do Egito, vai falar de como ele tirou Israel do Egito, de como ele abriu o Mar Vermelho, de como ele guiou o povo no deserto, de como ele feriu os reis, ou seja, essa eleição, essa retirada do povo do Egito, ou seja, essa tirada do povo do pecado. Aí mostra a história da humanidade. Até que fala assim que ele se lembrou de nós na nossa humilhação, livrou-nos dos nossos inimigos e é ele quem dá alimento a todos os seres vivos. Ou seja, ele é o provedor de todos.
Ele provê para mim e para você. É Ele quem dá alimento, nunca vai faltar. Nosso Senhor Jesus deixou isso claro em Mateus 6. Vós, filhinhos, não precisam se preocupar. Por que vocês têm tão pouca fé? O Deus que vocês servem sabe daquilo que vocês precisam. Ele sabe que vocês precisam de pão. E Ele vai dar. Ele não alimenta as aves do céu. Ele sabe que vocês precisam de roupa. Ele vai dar o necessário. Não fica achando que Deus vai encher o seu guarda-roupa e abençoar só você enquanto tem pessoas lá fora precisando. Não, Deus vai nos dar o necessário. Assim como Ele veste os lírios do campo. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Os gentios que andam correndo atrás dessas coisas. Nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e Ele nos acrescenta todas elas. Amém? E aí nós temos o capítulo 137, que é tão lindo, um salmo de lamento, também um dos mais conhecidos. Vai falar assim, olha, junto aos rios de Babilônia. Ou seja, esse salmo, ele mostra um povo, o povo de Deus, quando eles estavam exilados. O que é o exílio? Vamos lembrar aqui rapidamente. O povo de Deus foi resgatado do Egito e plantado numa terra, mas eles não obedeceram e aí Deus os expulsou da terra prometida. Eles foram exilados lá para a Babilônia pelas mãos do rei Nabucodonosor. E aqui esse salmo vai fazer através de um poema, de um lindo poema, vai trazer o sentimento das pessoas, do povo, quando eles estavam lá no exílio, longe do templo, longe de Jerusalém, longe da sua identidade espiritual, longe da adoração que acontecia só no templo naquela parte. Boa tarde, Vanilda, minha querida sogra. Tá sumida? Não, tá aqui, Vanilda, tá tudo certo. Bom estar com você aqui hoje, viu? Paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Você, Edmundo, também? Hoje deu, glória a Deus. Estamos meditando no Salmo 137. Então o povo vai demonstrar a profunda tristeza e lamento que eles têm de estar longe de sua terra natal e de Jerusalém. Eles vão dizer, junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião, o monte Sião, onde havia ali, né, o templo. Pusemos de lado as nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. O que o povo fez? O povo parou de adorar, parou de louvar, porque eles estavam se sentindo desgarrados, estavam se sentindo abandonados, estavam se sentindo sozinhos. Então eles estão falando, olha, quando a gente chegou nos rios da Babilônia, um contraste com os rios de Sião, né, que vai falar em tantos outros salmos sobre os rios de Sião, em contraste a esses rios de paz, nós estamos no rio da Babilônia. E sabe o que acontece aqui? A gente senta, chora, lamenta, pendura as nossas harpas, ou seja, a gente deixa de fazer o que Deus nos chamou para fazer, o que Deus nos criou para fazer, o que Deus nos deu habilidade para fazer. Quantas vezes em tempos de angústia nós deixamos de cumprir o propósito de Deus, nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos criou e nos capacitou para fazer. Eles estavam ali entregando as suas harpas, quando o povo da terra da Babilônia, querendo humilhá-los, vão falar com eles assim, cantem para nós. Por que vocês não cantam para nós, como vocês cantavam lá em Sião? Cantem para nós uma canção alegre. E aí eles vão dizer, como nós poderíamos cantar as canções de Yahvé, estando em uma terra estrangeira? E aí vai falar que ele nunca vai se esquecer de Jerusalém. Uau! E o que a gente tem que tirar desse salmo é que, primeiro, que o povo estava desgarrado nessa época por causa do seu próprio pecado. E aí eles estavam lamentando e deixando de adorar a Deus. Nós sabemos que era possível adorar a Deus mesmo em terra estrangeira? Era. Porque o próprio Daniel era a adoração em pessoa ali, né? Ele jejuava, ele orava, mesmo que distante, ele se voltava para o templo e nunca deixou de servir ao verdadeiro Deus. Aquelas pessoas estavam deixando, né, aquilo que Deus as chamou para fazer por causa de profunda tristeza e lamento. Deixa eu te falar uma coisa, Deus coloca no meu coração aqui, não abandone a sua harpa, não deixe a sua arma, não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer, por mais difícil que esteja a caminhada. Nós sabemos, né, que depois desse salmo, cronologicamente, vem o 126. E o que está no 126? Nós falamos, né, há alguns dias.
Acho que nós falamos ontem o Salmo 126, na verdade. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, nós ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossos lábios de louvor. Olha, vai chegar o dia que Deus vai te trazer de volta. Não deixe, não pendura a sua harpa. Vai chegar um dia que você vai conseguir cantar canções alegres de novo. Mas agora, na tristeza e no lamento, continue adorando ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? No final desse salmo tem um versículo chocante. Olha isso, na versão mais atual, fala assim, olha: ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar as suas crianças e as esmagar contra a rocha. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, misericórdia, né? A gente lê e não entende muitas das vezes por causa de tudo que nós, né, todo o código de ética e todo o amor que nos é ensinado ali no ensino de Cristo, né, amor aos inimigos. Mas esse salmo, ele entra como um salmo imprecatório. O que significa isso? É um salmo que anseia pela justiça de Deus, que invoca o juízo de Deus. Então, por mais que pareça, né, tão injusto, na verdade o que o salmista quer é que Deus exerça a sua justiça na terra. Amém? Nilde, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, minha querida irmã. Espero que você e as meninas estejam bem, viu? Salmo 138 é um hino de louvor e de gratidão, onde o salmista, né, Davi, vai falar sobre a sua devoção, louvor e adoração ao Deus verdadeiro, né? Ele começa dizendo: graças te dou, Senhor, de todo o meu coração cantarei louvores. Prostro-me diante do teu templo. Então, ó, entenda que Davi, ele era o homem mais poderoso da terra naqueles dias, mas ele demonstra uma forte humildade diante da presença do Senhor. Ele diz: eu me prostro diante do seu templo, eu louvo o teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, porque engrandecestes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Sabe, quando Davi estava diante do gigante, ele fala assim: olha, você vem contra mim com espada, com lança e escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Então Davi, ele tinha uma característica que era, ele não retia a glória. Ele não achava que era para ele, porque eu sou um camarada especial. Não é sobre Davi, é sobre a glória do nome de Deus que ele está me usando para fazer. Mas não é só, Deus vai me engrandecer na terra. Não, se eu conseguir fazer parte do plano de Deus de exaltar o nome dele. Deus, gente, não tem compromisso para exaltar o nome de homens. O compromisso de Deus é com o seu próprio nome. Muitas vezes nós vamos ler assim, o profeta falando: e tu fizestes isso ao povo de Israel para que o teu nome não fosse envergonhado. Tu fizestes isso por causa da glória do teu nome. Então o compromisso de Deus é com o nome dele. Não é: Senhor, me honra, me abençoe, sopra o meu nome para que eu seja conhecida. Não é sobre Lorena, nem sobre nenhum dos nomes de homens que estão aqui ao vivo ou que nós conhecemos. É sobre a glória do nome do Senhor. E Davi sabia muito bem disso. Por isso que Deus levantou Davi com tanto esplendor. Porque Davi sabia que, por mais que ele estivesse no trono, quem ia sentar no trono? Como ele disse o Senhor ao meu Senhor: se assenta sobre o teu trono à minha direita, até que eu coloque teus inimigos por escabelo de teus pés. Ele sabia que quem iria sentar no trono verdadeiro era o Messias, e a glória era para ele. É para ele. Porque dele, por causa de Jesus, por meio dele, ou seja, através de Jesus, e para ele, propósito, é para ele toda a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória na igreja. Amém? Então Davi falou assim: olha, tu engrandecestes o teu nome e a tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás. Os reis da terra te darão graças, pois todos eles ouvirão as tuas palavras. Eu amo esse versículo que fala: mesmo nas alturas o Senhor cuida dos humildes. Uau! Tem um salmo que fala tem um provérbio que fala que a soberba precede a queda e a humildade precede a honra. Então Deus, ele tem prazer em favorecer o humilde. Assim como o soberbo, aquele que é arrogante e autossuficiente, ele vai
inevitavelmente, porque a soberba precede a queda, ela vem antes da queda. Ele vai perecer, ele vai cair. Jesus deixou isso muito claro quando ele falou: olha, aquele que se engrandece vai ser humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça pro humilde. Por quê? Porque na verdade, gente, o humilde, ele é só um homem que sabe a realidade. Quando nós sabemos quem nós somos diante de Deus, nós temos que ser humilde, porque nós sabemos. Eu sou como pó. Olha, eu ganhei, minha mãe me deu uma mudinha há alguns anos, eu acho, e só dessa vez que ela deu flor, a flor de maio. Até postei ela. Que florzinha linda, gente, a florzinha da flor de maio. Só que ela durou 2 semanas. Ela ficou linda. Deixa eu pegar aqui, se tem ela aqui na internet, só para ilustrar. Toda professora gosta de imagens. Gente, ela é lindinha demais. Quando eu vi essa flor, eu fiquei apaixonada. Olha a flor de maio. Olha aqui, que coisas mais lindas. A minha rosinha assim, ó. A minha mãe me ligando, ela esqueceu da live. Tá tudo certo. Então, ela é linda, gente, mas ela dura quase nada. Quase nada. Deixa eu só pôr meu celular no silencioso aqui, gente. Me perdoem que eu tinha esquecido. Então, a nossa vida, ela é assim. Quem somos nós para sermos arrogantes e soberbos diante de um Deus que é eterno? De eternidade em eternidade, Ele é. Milhares e milhões e incontáveis anos. Ele existe e a sua soberania é eterna. E eu sou só como pó. Eu sou como a erva que hoje nasce, fica bonita, amanhã já murcha e é cortada. Então, o humilde, ele é só um homem que reconhece a verdade. E Deus tem prazer na verdade. Mamãe, seja bem-vinda, querida. Você ligou, só que eu tava na live, então beijo, viu? Espero que você esteja bem recuperando. Então, Deus lá nas alturas, Ele cuida dos humildes. Ele dá graça para os humildes. Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para quem é humilde. Por quê? Porque o humilde anda na verdade. O coração dele é sincero e íntegro. Ele sabe quem ele é e quem Deus é. E, portanto, Deus se agrada da vida dele. Versículo 8. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida. Estava te esperando. Você você demorou. Estava esperando na live? Eu acho que hoje o Instagram não entregou a live para muita gente, né? Instagram, renda-se a palavra de Deus, Instagram. Instagram, no nome de Jesus. Eu comecei 2, mães, só que eu acho que talvez não chegou aí a notificação. A Déia também falou que não chegou para ela. Versículo 8 do Salmo 138 fala: o Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois o seu amor dura para sempre. Senhor, não me abandones, pois tu me fizestes. Então o salmista, ele reconhece quem ele é e ele sabe quem é Deus. Eu sou criatura, ele é criador. Senhor, cumpra o teu plano na minha vida, porque o teu amor dura para sempre. E aí nós temos mais um salmo de Davi, que é um dos salmos mais lindos e conhecidos e maravilhosos, de uma teologia incrível e inexplicável, tão profunda que jamais em uma live conseguiria falar, mas a coisa mais linda que é o Salmo 139. O Instagram não tá entregando? Vou colocar ele em oração, ele vai ver. Você não vai ter que se render à soberania de Cristo. Eu vou tentar descobrir por que não, tá, gente? Talvez, não sei, se eu fiquei muito longe do Instagram, não sei, eu não conheço eu não conheço os métodos para poder alavancar essas coisas. Mas assim, vou pedir a Deus, se eu tiver alguma coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer para melhorar isso aí, tá bom? Deixa eu beber um pouquinho de água. O Salmo 139, gente, ele é profundo. Todo mundo conhece, nós vamos meditar um pouquinho nele. Ele começa falando assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Nessa versão a NVT fala assim: Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Davi era muito humilde. Por quê? Porque ele sabia que não dá para esconder nada de Deus. Deus não conhece, ele não vê só a Lorena, ele não vê só o meu cabelo, o meu rosto, ele vê a minha intenção, a minha motivação. Ele sabe por que eu faço as coisas. Gente, isso deve encher a gente de temor. Deus sabe por que eu vou na igreja. E você também. Deus sabe por que eu leio a Bíblia e estudo. E você também.
Deus sabe por que que eu vivo, por que que eu acordo todas as manhãs, qual é a minha motivação, a minha intenção, o meu coração. Ele conhece cada um dos meus pensamentos. Antes que eu fale qualquer coisa, ele já sabe das palavras que vão sair da minha boca. Isso demonstra um total conhecimento de Deus. Na verdade, esse salmo, ele vai expor não apenas o conhecimento de Deus, ou seja, ele vai falar que Deus, ele vai revelar a onisciência, ou seja, que Deus sabe de tudo e de todos, em todo lugar, e tudo que acontece no universo, Deus sabe. Deus também é onipresente, ou seja, o salmista deixa claro, não dá para fugir da presença dele, ele vai estar em todo lugar. E Deus também é onipotente, ele é poderoso para fazer o que ele quer e o que ele almeja. Nada pode escapar da vontade de Deus. Então esse salmo vai refletir a soberania de Deus e seus atributos imutáveis: onipotência, onipresença e onisciência. Começa com a onisciência. Deus, tu sabes de tudo. O Senhor examina meu coração, tu me sondas e me conhece. Tu sabes quando eu me assento e sabes quando eu me levanto. O Senhor sabe, mesmo de longe, os meus pensamentos. O Senhor sabe quando eu viajo e quando eu descanso. Sabes tudo o que eu faço. Isso deve gerar em nós um profundo temor e tremor. Se Deus sabe tudo o que eu faço, inclusive as minhas motivações, isso deve me causar temor e tremor. E se há algo errado em mim, eu já tenho que orar, né? Já falando do final, ele já ora assim: olha, mostra-me, revela-me se existe algum caminho mau, se existe algo que te ofende, me mostra. Me limpa até dos pecados que me são ocultos, em outro salmo Davi vai falar. Até dos pecados que aos meus olhos nem são pecados, me mostra. Porque o Senhor, que é santo, sabe das mazelas do meu coração. E eu quero me tornar a imagem do Filho. Eu preciso me santificar, então me ajuda. Porque é o Senhor que realiza o querer e o efetuar. Então o salmista começa a falar: olha, o Senhor vai adiante de mim, me segue, põe sobre mim tua mão. Tô lendo na NVT, por isso que tá diferente, né? Que nós muitos sabem esse salmo de cor. Até mesmo antes de eu falar, tu sabes o que vou dizer. E aí no versículo 6 ele fala: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo compreender. Leio esse salmo todos os dias há 2 meses. Oro esse salmo. Forte, hein? Forte, amada. É um lindo salmo. Acho que realmente tem que estar nos nossos lábios. Senhor, tu sabes de tudo. Eu não consigo esconder de ti quando vem um pensamento orgulhoso no meu coração. Quando eu tenho um pensamento de avareza, que eu quero ter uma coisa porque eu quero ser melhor do que a pessoa que tem aquilo, e isso também é orgulho. Meu Deus, Deus sabe das intenções do nosso coração. Quando nós amamos essa terra, quando nós amamos a riqueza, quando nós amamos o nosso nome, quando nós amamos o orgulho, toma conta do nosso coração. Ele sabe. Gente, isso deve causar um temor e um profundo arrependimento. Isso deve causar um profundo compromisso com Deus, de reconhecimento de pecado, de crer que Jesus Cristo que nos limpa e que Ele faz a obra completa. Por que isso é importante, gente? Porque se a gente achar que nós somos bons, então o evangelho que a gente vive está todo errado. Se a gente fala assim: mas eu também sou uma bênção, olha só, 2h39, eu tô aqui falando da palavra, vou direto pro céu. Será? Será que eu sou mesmo uma bênção? Será? Qual que é a minha motivação? E outra, será que as minhas obras conseguirão me salvar se a minha carne é tão pecaminosa que só um sacrifício perfeito poderia me levar para o céu? Vocês entendem? Por que Davi ele era tão diferenciado? Eu comecei falando sobre isso. Porque ele era humilde para reconhecer que ele só estava onde ele estava porque Deus o havia colocado. Não é porque ele foi corajoso, né? As pessoas falam assim: Davi era tão corajoso. Ensina as crianças a ter coragem. Meu filho gosta de falar assim: olha meu músculo, que eu sou forte. Como Sansão. Sansão não era forte. Quem era forte era o Espírito Santo sobre Sansão. Isso é muito importante. Porque a gente se frustra quando não consegue fazer uma coisa na força do próprio braço. Mas nós não conseguimos fazer nada na força do próprio braço. Até o que a gente consegue fazer, que é humano, foi Deus que nos concedeu. O dom de respirar, o dom de se eu conseguir hoje lavar minhas roupas, é porque Deus me deu saúde.
Porque vocês entendem por que é tão importante? A gente precisa sair desse lugar de orgulho. O orgulho foi o primeiro pecado, o diabo cometeu e ele quer levar a gente a cometer, de achar que nós somos melhores, que a gente é bom. A gente não é bom. Bom é o Pai que habita em nós por meio do Espírito Santo. Então nós somos templo dele. Nós carregamos o que é bom. Não podemos achar que nós, por nós mesmos, conseguimos alcançar o coração de Deus ou a salvação. A salvação vem pela fé. E é Cristo quem construiu esse caminho pela obra da cruz. Amém? Isso é muito importante, gente, porque o orgulho, ele ofende a Deus. É uma ofensa. Vê se há em mim algo que te ofende e me conduz pelo caminho eterno. Sejamos humildes. De verdade, não só de falar, mas em verdade. Então, ele vai começar a falar da onipresença de Deus. Então, Davi, né, falei que ele é humilde, ele fala assim, olha, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não consigo compreender. Vocês já começaram a meditar em Deus e na força de Deus e na profundidade da revelação das Escrituras e falar assim, olha, eu não consigo compreender, é demais para mim. É o que Davi está falando. Esse conhecimento é demais para mim, não consigo entender. E aí ele começa a falar da onipresença de Deus. É impossível escapar do teu espírito. Não tem como fugir da tua presença. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá está o Senhor. Se eu tomar as asas do amanhecer, se eu for para o outro lado do oceano, ali tua mão me guiará e me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão para me esconder e a luz ao meu redor se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti, pois para ti a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e luz são a mesma coisa. Uau! Isso é maravilhoso! E aí continua falando assim, olha, tu formastes, olha o poder de Deus, a onipotência, tu formastes o meu interior e me tecestes no ventre da minha mãe. Minha mãe tá aqui online, né? Gente, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Pensar que um dia eu, que tenho 1,66 m de altura, fui um ser informe, ou seja, não tinha forma. Parece um girino, né? Era uma célula. Tu me formastes, no ventre da minha mãe tu me tecestes. E eu te agradeço, porque de modo assombrosamente maravilhoso tu me criastes. Uau! Gente, ontem eu tava na casa da minha mãe, né? A gente ligou a televisão rapidinho pra colocar, eu ia colocar um filme pra ela, acabou que nem deu, né, mãe? Quando a gente ligou, eu tava falando que a Anitta fez mais um procedimento estético. Se tem uma coisa que as pessoas têm buscado hoje em dia, é uma perfeição, né? Minha mãe até pediu pra assistir o filme Feios. Tem um filme na Netflix que chama Feios. E ele vai falar muito sobre isso, sobre essa busca que as pessoas têm pela imagem perfeita. Meu marido tá aqui perguntando se eu tô na live. Tô na live, Edmundo. Então, deixa eu só responder ele aqui, gente. Porque... rapidamente, tá? Então, nós estamos buscando um padrão que o mundo tem para oferecer. Inclusive, eu tô sendo hipócrita ao falar sobre isso, porque eu coloquei um fundo aqui, né? Essa boca maior aqui é tudo filtro, né? Eu tenho uma mancha aqui, que ela tá até um pouquinho coberta pelo filtro também, que veio do ventre da minha mãe também, essa mancha. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Ele nos formou de modo maravilhoso. Sabe o que quer dizer? Deixa eu falar pra você. Você foi formado por Deus de uma maneira maravilhosa. Vou falar pra mulher, você é maravilhosa, apesar de não se enquadrar no padrão que o mundo tem de perfeição, de beleza, você é maravilhosa. Homem, você é maravilhoso, mesmo que você não seja musculoso como os marombas da academia, Deus te criou de forma maravilhosa. Gente, isso é tão gostoso ouvir, porque nós corremos atrás de vento muitas vezes, em busca daquilo que o mundo, em busca de agradar ao mundo, porque nós precisamos do amor que está no Salmo 136, que dura para sempre. Na busca pela perfeição, por aquilo que o mundo diz que é o certo, que é o bonito, nós nos esquecemos que Deus nos fez de modo assombrosamente maravilhoso. E eu não tô falando que a gente não possa fazer nada de estética, eu não tô falando que a gente não possa passar uma base, eu não tô falando que a gente não possa cuidar da nossa autoestima. O que eu quero dizer é que isso não pode tirar a nossa alegria no Senhor.
Ah, porque eu sou baixinha. Ah, porque eu sou muito alta. Ah, porque eu sou gordinha. Ah, porque eu não gosto da minha orelha. Porque eu não gosto do meu nariz. Gente, o Senhor nos fez de modo assombrosamente maravilhoso, para a glória dele. Estejamos contentes. Amém? Novamente, não estou dizendo que você não deva procurar com equilíbrio cuidar da sua aparência. O que não pode fazer é que isso seja um ídolo. É que você não se sinta feliz e contente no Senhor. Porque a Bíblia diz assim, ó, se você tem o que comer e o que vestir, esteja contente. Amém? Estejamos contentes com o Senhor. Se tem uma coisa que nós, principalmente nós mulheres, né? Deixa eu só responder de mundo aqui. Fresco. Pedi pra comprar um queijo pra mim. Ninguém me perguntou qual, esqueci que eu tava na live. Mas pode ser curado também. Pode, mas é caro, né? Pode ser curado também. Pronto, voltei. Eu falo por mim, gente, eu vivi uma vida, assim, não estando contente com a minha aparência, por causa de eu estar acima do peso. E eu sei que nós temos que cuidar da nossa saúde, tá? A gente tem que cuidar. Ajuda muito, né? A questão da saúde, a questão do autoestima também. Mas eu vivi uma vida, assim, em prol de ser aceita pelas pessoas. Você entende? Tá tudo certo, Ivonete. Tem coisas que a gente realmente, principalmente as coisas que não é que Deus criou, mas que veio com a vivência, com as nossas más escolhas, né? O problema é que eu buscava aparência, eu não saía de casa sem uma base, eu tinha que passar aquelas maquiagens pesadas e eu era loura e tal, e tá tudo certo em ser loura também, mas o problema é a motivação. A minha motivação é eu preciso ser aceita, eu preciso que as pessoas olhem pra mim e me achem linda, eu preciso ser elogiada. Até que eu encontrei Jesus e descobri que o amor dele dura para sempre. Ele me ama. Gente, ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. E isso é maravilhoso. Não dá pra explicar. Tá? Vamos achar o equilíbrio em tudo. Sim, eu não quero ser essas pessoas fundamentalistas que falam que não pode fazer nada, não tem que morrer pobre. Não. Mas ele nos ama. Ele não precisa de mais nada. O resto sabe, é superficial. Nós buscamos aquilo que é primário, que é mais importante, e o resto é consequência. Não é aquilo que a gente busca. Eu só vou ser feliz quando... Tem mulher que fala, só vou ser feliz quando eu colocar silicone. Esses dias eu vi uma moça falando que ela teve uma doença, chama doença do silicone, desde o dia que ela colocou, até depois de 3 anos, quando ela não aguentou mais e tirou. Ela sentiu dor de cabeça, náuseas e uma lista de sintomas, porque a gente tem a necessidade de sentir aceito e amado. Tá vendo como eu amo quando o Espírito Santo faz isso, a live gira em torno de um assunto. Somos amados por Deus porque o seu amor dura para sempre. Nós não precisamos nos sentir tristes pela nossa aparência, nem por aonde nós nascemos, nem pelas condições financeiras que temos, porque o amor dele dura para sempre, tudo que temos vem dele. Certo? Amém? Então vamos continuar aqui. Ai, Jesus, como é lindo te servir, é tão bom. A gente se sente tão completo, tão vivo. Tudo faz sentido. Às vezes, quando não tá fazendo sentido, é porque a gente tá longe desse lugar. Porque tudo na presença dele faz tanto sentido, é tão bom. Sabe? É tão bom. Não dá nem pra falar tanto. Vamos lá. Então, olha só. O Senhor me observava quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre, e cada dia da minha vida estava registrado em seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Esse salmo é muito usado, eu não sabia, descobri hoje, mas faz todo sentido. Esse salmo é muito usado. Minha mãe falou, eu acho que sou linda. Mãe, eu também acho. Depois que eu encontrei Jesus, nossa, assim, E é engraçado porque o Espírito Santo, ele formoseia o rosto também, né? A alegria do Espírito, ele formoseia o rosto. Então a gente acaba ficando mais bonito mesmo quando a gente tem o Espírito Santo. Ou talvez seja só um contentamento interior que faz a gente se sentir bem. Mas como é bom estar na presença dele. Eu lembro de um dia que eu cheguei na igreja, tinha uma irmã lá e o rosto dela brilhava. Eu falei, você tá tão bonita. Ela falou, deve ser que eu fui no monte de tarde, tava com o pai. Eu falei, tô entendendo tudo. Mas realmente ela tava diferente. Então se você se acha feio, busque a Deus. Busque a Deus. Porque na presença dele há plenitude de alegria, e a alegria formoseia o rosto. Você já viu uma pessoa quando ela tá triste? Quando ela
tá com semblante caído, assim, não é? Não é que muda, não é verdade? Isso aqui, gente, é uma coisa muito importante. Esse salmo, ele é muito usado para as pessoas que defendem, na verdade, que protestam contra o aborto. Porque aqui tá falando que mesmo quando era uma substância informe no ventre da mãe, Deus já conhecia aquela pessoa e Deus já tinha traçado um plano para a vida daquela pessoa. Ou seja, mesmo quando nós estávamos no ventre, nós éramos preciosos para Deus, ainda no início. Ou não tinha nem forma, era um ser informe. E Deus já conhecia, formava o interior de forma maravilhosa, já tinha registrado no seu livro cada dia da vida dessa pessoa, que foi interrompida por um assassinato, né, quando é o caso do aborto. É muito sério, traz consequências físicas e espirituais. Nós negamos que seja possível e aprovável. Aborto é pecado. Nós reprovamos, a Igreja de Cristo reprova o aborto, porque é um assassinato de uma vida que Deus considera. Deus considera essa vida. Deus tem plano para essa vida. Ah, mas concebeu em pecado. Ah, mas foi... Deus permitiu que a vida fosse concebida no ventre dessa mulher. Então, Ele tem plano para a vida dessa pessoa, porque o amor dele dura para sempre. Amém? Nós rejeitamos firmemente o aborto, independente da situação. Rejeitamos, porque Deus é quem dá a vida e só Ele pode tirar. Aqui está falando uma coisa importante que nós crentes temos que saber, que é que Deus tem pré-estabelecido para nós um plano de cada dia da nossa vida. Então Deus sabia que eu estava aqui, Deus sabia que eu ia beber essa água. Não. Não é exatamente assim. Nós podemos viver o que Deus escreveu ou não, dependendo de onde nós estamos. Se estamos ali na presença de Deus, Romanos 12:1 vai falar: rogo-vos, pois, irmãos... Deixa eu colocar aqui, porque quando eu tenho que falar, foge. Quando eu tenho que falar em público, foge. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com os padrões. Olha só os padrões. Deixa eu pôr o 2 aqui, que eu pus só um. E não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um plano que Deus escreveu para cada um de nós. Existe no livro dele tudo que ele sonhou que nós vivêssemos. Mas para viver o plano de Deus, nós temos que dar o nosso corpo como um culto racional, um sacrifício vivo, e renovar a nossa mente. Quem que faz esse trabalho? O Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo nós vamos viver os planos de Deus. Qual é o plano de Deus? Ele é bom. Tá vendo que é progressivo, né? As pessoas geralmente tendem a falar boa, perfeita e agradável. Mas na Bíblia não fala boa, perfeita e agradável. Fala boa, agradável e perfeita. É uma progressão. Ele é bom, é uma coisa que é boa. Aí ela se torna agradável. Quando a gente começa a vida com Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, que a vontade de Deus é boa. Mas no início é difícil viver o plano de Deus. Até que se torna agradável. Viver a boa vontade de Deus se torna agradável. Até que a gente chega nesse lugar de experimentar a perfeita vontade de Deus. Aqui está falando que Deus escreveu no livro dele o que ele sonhou. Nós podemos viver o que Deus sonhou pelo Espírito. E aí, renovando a nossa mente, entregando o nosso corpo como sacrifício vivo, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso deve nos motivar, porque isso deve fazer parte da nossa oração. Senhor, o que está no teu livro para mim? Eu falo muito com Deus, eu não quero viver mais do que o que o Senhor sonhou, do que o que o Senhor sonhou, nem menos. Porque às vezes as nossas expectativas, Senhor, então eu quero alcançar todo o continente americano, eu quero alcançar. Talvez não seja o que Deus escreveu no livro dele para mim. Então eu não quero sonhar em viver mais do que o que ele escreveu, e eu também não quero sonhar em viver menos. Eu quero viver o que ele sonhou. Ore assim também, Senhor, o que o Senhor escreveu no teu livro ao meu respeito? Me ajuda a viver. Não mais os capítulos como eu escrevo com as minhas mãos humanas, porque eu não entendo nada. Meu conhecimento é limitado, mas a tua sabedoria é eterna.
Me ensina a viver a tua vontade. Amém? Meu Deus, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Olha que lindo. Deus tem pensamentos a nosso respeito. Não dá nem para contar tudo que ele pensa a nosso respeito. E aí ele vai continuar e ele vai pedir pelos perversos. Deus, quem dera tu destruísse os perversos. Ah não, peraí, pulei uma frase. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos do que os grãos de areia. Quando acordo, tu estás comigo. Gente, se isso não fortalece a nossa fé, saber que Deus nos ama, de que Ele está em todo lugar, de que Ele não saiu do controle, que foi Ele que nos formou, de que Ele tem um plano para a nossa vida, se isso não conforta a sua alma, não, vou falar diferente, eu tenho certeza que isso conforta a sua alma, que conforta a minha. Saber que Ele me ama com amor eterno, Ele tem planos para a minha vida, Ele tem pensamentos a meu respeito, foi Ele quem me formou, se eu estou viva é porque Ele quis, e quando eu acordo Ele já está comigo, Ele não me abandona, o amor dele dura para sempre. E aí ele termina, ele fala dos inimigos, e aí fala 23, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, tu me sondas, né, e me conhece, prova os meus pensamentos, mostra se há em mim algo que te ofende, mostra se há em mim algum caminho mau, e conduz-me pelo caminho de vida eterna, pelo caminho eterno. Vamos orar assim, Senhor, nós queremos viver o que o Senhor sonhou. Não nos deixa sonhar além daquilo que o Senhor sonhou para nós nessa terra, mas também não nos deixa sonhar aquém do teu plano. Queremos viver o que está escrito no teu livro ao nosso respeito, Senhor. Não aquilo que o mundo diz que eu tenho que viver, não aquilo que minha carne diz que eu tenho que viver, mas aquilo que o Senhor escreveu sobre nós. Que a tua igreja viva plenamente o seu propósito, dia após dia. Sabemos que o teu amor dura para sempre, sabemos que o Senhor nos formou no ventre de nossa mãe, nos deste vida e nos permitiste, Senhor, pelo beneplácito da tua vontade, escolheste-nos, ó Deus, para que hoje nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. Cremos no nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e somos ovelhas do seu rebanho. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de recebermos o teu amor, de falar sobre Ele. Obrigada por podermos nos sentir amados e cuidados pelo Senhor. Entregaremos nosso corpo como sacrifício vivo e também seremos transformados na nossa mente. Queremos experimentar, Senhor, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Que assim seja na minha vida e na vida de cada um que está aqui, Senhor, online, e daqueles que vão ver essa live também. E de toda a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Para terminar, Salmo 140, também de Davi, um pedido de proteção. Eu queria falar para vocês que é bem interessante que no meio desse salmo tem a palavra selá ou interlúdio, que é uma pausa entre os versos. Na música acontece muito isso, né? Tem uma estrofe e tem uma pausa. Como os salmos são canções, a gente vai ver essas pausas, muitas das vezes porque se espera que pense naquilo que foi dito antes que se diga a próxima estrofe. E aí o Salmo 140 de Davi também, ele vai clamar por proteção, ele vai falar: Senhor, nos livra do perverso, me livra dos violentos que tramam mal, protege-me, Senhor, guarda-me. Ele vai declarar a soberania de Deus no versículo 7, tu és o meu Salvador poderoso, tu és soberano, protegeste-me no dia da batalha. E ele vai terminar dizendo assim: sei, porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos, ele fará justiça aos pobres. Certamente os justos louvarão teu nome e os íntegros viverão em tua presença. Amém? Amanhã mais 5 capítulos. Sexta mais 5 capítulos. E aí semana que vem a gente vai meditar no livro de Provérbios. Cecília já tá lendo Provérbios. Aí ela fica me perguntando: mamãe, o que é mexeriqueiro? Ontem ela falou assim: olha aqui, mãe, o que fala do mentiroso? Que a Bíblia fala assim que o mentiroso tem vida curta, a mentira tem vida curta. Aí ela falou: o povo fala, né, que o mentiroso tem perna, a mentira tem perna curta. E tá sendo assim bem edificante para ela. Vai ser edificante para cada um de nós. Não percam, não deixem de ler as escrituras, de meditar nelas, amém? Porque delas depende a nossa vida com Deus, dela depende a saúde para os nossos ossos.
Então eu quero agradecer. Mamãe, a dona Leni tá vendo as lives, mesmo você não estando em casa. Se ver ou não, vou deixar aqui meu abraço pra ela. Beijo, dona Leni. Sei que você tá com saudade da minha mãezinha. Daqui a pouco ela volta, tá? Deus abençoe a senhora. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. Foi um prazer pra mim estar aqui com vocês, viu? Sossô, querida, irmã Rose, a Ivonete, a Vanilda, minha mãezinha, dona Piedade, a Nilde, a Chiquinha e a Marília, que entraram lá no inicinho também, né? Essas abençoadas. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês grandemente. Obrigada a vocês pela companhia, Sossô. Foi bênção. Não percam o curso no sábado, tá? Falei aqui no inicinho. Hoje eu li a apostila. Tá incrível. Tá incrível. Aprender sobre os anjos e aprender sobre os demônios e sobre como Deus é soberano sobre tudo e todos. Vai ser bênção. Amém, mãezinha. Receba a sua bênção. Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Espero que tenha sido edificante. Sinta o amor do Senhor, porque a revelação do amor do Senhor muda tudo. Muda tudo. Muda nosso destino, muda nossas escolhas, muda como nós nos sentimos, muda como sentimos o outro, muda como a nossa percepção de quem Deus é. Então busque conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Achei que ia terminar mais cedo, mas já é mais de 3 horas. Deus abençoe, gente. Com Deus.